Pessoal, então bom dia de novo. Hoje nós vamos fazer a primeira aula sobre distúrbios da coagulação. Nós não vamos de fármacos que interferem nos distúrbios da coagulação sanguínea. Nós não vamos de fato entrar nos fármacos hoje. Eu preciso só revisar com vocês. Vocês entendem o processo da coagulação sanguínea e entendem que o paciente que tem um distúrbio de coagulação sanguínea, ele pode ter um distúrbio para mais ou para menos. Vocês conseguem diferenciar para mim qual vai ser o problema desse paciente que tem um distúrbio da coagulação sanguínea para menos? Ele coagula menos que o esperado. Qual o problema que eu vou ter com esse paciente e que eu vou precisar intervir farmacologicamente para reverter? Perfeito, Vanessa. Hemorragia. Eu preciso que vocês participem, viu, Leidiane, Bárbara, Emily, Vanessa, Lorena, daí vocês estão entendendo a ideia. O indivíduo que coagula de menos, ele sangra muito. Porque o processo de coagulação sanguínea, ele existe, ele evoluiu para estancar sangramento. Então, você está ali cortando um tomate, né, preparando seu almoço e passa a faca no seu dedo. Começa a sangrar profusamente, você põe a mão embaixo da água. Se você não fizer absolutamente nada, você nota que aquele gotejamento de sangue fica cada vez mais lento, ele para sozinho, sem você ter feito nada. O que há, então? O que aconteceu ali? Naquele ponto onde o vaso foi rompido, ativou-se a cascata de coagulação sanguínea. E aí o sangramento foi interrompido. Quando o corpo está incapaz de ativar essa cascata, a gente sangra muito. Nesses casos, a gente diz que o indivíduo tem um problema de coagulabilidade reduzida. Ele pode estar coagulando pouco. Vai falar desse indivíduo daqui a pouco. Só que nós temos um indivíduo que está no extremo oposto. Ele é uma pessoa que coagula demais. Por algum motivo, o processo de coagulação sanguínea nele está aumentado, exacerbado. Esse indivíduo, qual é o problema dele? Com qual problema nós vamos lidar nesse indivíduo? Olha, eu quero que vocês entendam que esse indivíduo, se ele coagula demais, ele forma trombos em excesso. O que é trombo? Um trombo, gente, é sempre a formação de fibrina com plaquetas. A fibrina é fruto da coagulação sanguínea. Toda cascata de coagulação sanguínea termina por formar fibrina. E plaquetas são pedaços de células do sangue presentes na circulação sanguínea. Então, as plaquetas se ativam, se misturam com fibrina, formando um trombo. Aqui tem um desenho de trombo para vocês. Ó, aqui está formando um trombo cheio de hemácias, né? Nem ficou muito bom, não, porque um trombo ele é constituído basicamente de fibrina, que é essa proteína aqui funcionando como uma corda, e plaquetas, que ele representou aqui em amarelo. Esse trombo dele está muito cheio de hemácias. Ó. Esse é um trombo formado dentro do vaso. Esse trombo aqui, gente, ele já mostra para nós o problema que ele gera. O que esse trombo tá provocando? Qual o distúrbio que ele está provocando aqui nesse vaso? A passagem, professor, das correntes sanguíneas? Está bloqueando a passagem, tá vendo? Ó, o sangue que estava vindo nesse sentido ficou bloqueado. Reparem que por aqui o sangue não está passando. O que vai acontecer com esse tecido aqui, gente, que recebia sangue desse vaso? O vaso estava trazendo sangue, de repente parou de trazer.
Porque uma massa sólida de sangue, um trombo, obstruiu a circulação. O que vai acontecer com esse tecido aqui? Morte, Morte professor. celular. Vai morrer. Ele morre de cara, gente. É o seguinte, seu filho vai lá e amarra o dedinho com a Não. corda. A criança é dona de fazer isso, né? Ele amarra o dedinho com a corda. Ele vai sempre perder o dedo? Não. Depende do quê? Se ficar muito tempo, não? Tempo. Exato. Se ele achar você lá, a mãe dele correndo, começa a doer, né? Ele vê que fez coisa errada, já não dá conta mais de tirar aquela corda, ele corre até você e você tira lá do dedo. O dedo dele já estava preto, já estava escuro. Já estava em isquemia. O que é isquemia? É quando está faltando oxigenação sanguínea, está faltando fluxo sanguíneo para o tecido e ele começa a faltar oxigênio. Então ele já estava em isquemia, dedo faltando oxigenação, faltando oxigênio, faltando outros nutrientes, como glicose, etc. Água, e o sangue que traz tudo isso para o tecido. Água, oxigênio, glicose, mas o nutriente que o tecido sente falta mais depressa é o oxigênio. Então ele entra num quadro que a gente chama de hipóxia, se estiver faltando parte do oxigênio, ou seja, tem fluxo sanguíneo, mas está muito pouco. Se estiver faltando oxigênio completamente, eu já não chamo de hipóxia, eu chamo de anóxia. São esses dois termos aqui, tá? Hipóxia e anóxia. Por quê? Porque vocês não podem pensar que um trombo sempre vai obstruir completamente a circulação sanguínea. Se ele obstruir completamente, aquele tecido parar de receber sangue de qualquer forma, tem anóxia. Ou seja, ausência de oxigênio naquele tecido. Aquelas células vão entrar em sofrimento porque está faltando oxigênio. E aqui é hipóxia. Na hipóxia, o meu tecido está recebendo um aporte de sangue reduzido. E é até bom, porque daí dá para ele aguentar um pouco mais, porque tem algum oxigênio ali para ele. Se o seu filho chegar e você tirar essa cordinha do dedo dele a tempo, você nota que o dedo que estava escuro, estava azulado, ele começa a retornar para a cor normal. Aí você respira aliviada. Ufa, deu tempo. Né? Ou seja, ele trouxe, ainda estava em isquemia, mas não tinha havido o que nesse dedo? Infarto, professor? Infarto. Perfeito. Que é a necrose, a morte do tecido. Os trombos vão funcionar com essa mesma dinâmica. Por isso que os trombos são uma grande emergência em saúde. Por quê? Porque o trombo, uma vez formado, se ele tiver aderido à parede do vaso, eu vou chamar de trombose. Se ele se soltar e correr na circulação sanguínea e parar num outro lugar do corpo, eu chamo de embolia. Porque esse trombo solto eu chamo de êmbolo. Então, prestar atenção nisso, para vocês não confundirem essas terminologias. Ó. Pessoa que fica sentada muito tempo, ela pode ativar a cascata de coagulação sanguínea e começa a formar trombos aderidos na parede do vaso. Isso aqui chama trombo. Fibrina mais plaquetas aderido na parede do vaso. Se um trombo desse na perna desse homem se solta, que solto e começa a subir pela corrente sanguínea, ou seja, ele tá livre no sangue, isso aqui se chama êmbolo. Ele é trombo quando está aderido na parede do vaso e ele é êmbolo quando fica solto. Olha que figura ótima, ó. Fluxo sanguíneo normal. Nossa, essa figura é boa mesmo. Fluxo sanguíneo normal. Ó, fluxo sanguíneo normal. As válvulas venosas aqui, ó, o sangue voltando das veias da perna para o coração. Só que, às vezes, ele ficou sentado durante muito tempo, o fluxo sanguíneo ficou retido nas pernas por algum motivo, e aí ele formou um trombo. A cascata de coagulação sanguínea se ativou e formou esse trombo aqui. Uma massa de fibrina, plaqueta, com hemácias também. O fluxo sanguíneo continuou passando, tá vendo que isso aqui não é um quadro de bloqueio total do fluxo sanguíneo, tá passando aqui, ó, um pouquinho de sangue, espremidinho aqui na lateral. Só que esse sangue passando arrancou um pedaço desse trombo. Esse pedaço que se soltou
que está correndo agora na circulação sanguínea, que chama êmbolo. Gente, esse êmbolo vai parar onde? Pensa para mim um pouquinho, eu quero que vocês me digam onde esse êmbolo vai parar, qual problema isso vai gerar. Professor, ele pode parar no coração e dar a pessoa sofrer um infarto? E aí, gente? Ela diz coração, né? Infarto. Desenha a circulação sanguínea aí para mim. É muito importante que vocês saibam onde esse êmbolo vai parar. Não é no coração. E aí, gente, nada? Ó, o sangue que é drenado das pernas, ele sobe pelas veias cavas, pela veia cava inferior, e o sangue que vem da cabeça da veia cava superior, e elas desembocam no átrio direito. Então, esse êmbolo que se soltou da perna do cara, ele vai subir pela veia cava inferior e chegar ao átrio direito. Do átrio direito, ele vai passar para o ventrículo direito. Do ventrículo, ele vai entrar na artéria pulmonar. E esse êmbolo vai chegar onde? Pulmão. É pulmão. Ele vai provocar um negócio chamado TEP. TEP é tromboembolia pulmonar. Então, o que aconteceu com esse êmbolo? Ele veio pela artéria pulmonar, a artéria pulmonar se ramificou aqui, e ele veio parar onde? No lado, no pulmão, e no caso direito. E aí ele obstruiu a circulação dessa região. Eu estou tendo um infarto de que tipo? Pulmonar, né? Estou falando isso porque as pessoas entendem muito, ó. Aqui ele está mostrando todinho, ó, onde se formou o êmbolo. Era um trombo venoso, se soltou na perna, na panturrilha, subiu pela perna, passou pelo coração e veio para o pulmão. Aqui no pulmão, ó, ele chegou na artéria pulmonar, parou aqui. Essa região do pulmão esquerdo agora vai entrar em isquemia, e se eu não reverter essa isquemia, necrose. Então, gente, o...
A embolia venosa, ela pode representar tromboembolia pulmonar. Os trombos formados nas veias vão parar no pulmão. O pessoal que é comissário de bordo, eles já estão preparados para isso. Assim, eles sabem que isso que eles recomendam para nós, né? Você vai fazer uma viagem de avião muito longa, exercite, ande durante a viagem. Por quê, gente? Tá vendo que as veias, ó, elas sobem superficialmente pela nossa perna? O que acontece quando você fica sentado muito tempo? Você está esmagando as veias da sua coxa, das suas nádegas. Essas veias esmagadas ali pelo seu peso, o sangue tem dificuldade de voltar para o coração, então ele fica preso nas pernas. Tanto que você faz uma viagem longa, você tira o sapato, ao final da viagem, a hora que você quer calçar o sapato, você não consegue. Seu pé inchou, porque a sua circulação, você prendeu sua circulação aqui, ó, e aí essa circulação lenta nas pernas, nas veias, pode ativar a cascata de coagulação sanguínea. Então, é muito comum, né? Todos os anos morrem pessoas em voos longos porque elas sofrem desse problema. Elas ativam uma cascata de coagulação sanguínea nas pernas, formam trombos, os trombos se soltam, vão para os pulmões dela, nos pulmões eles geram a TEP, tromboembolia pulmonar, e o indivíduo começa a ter vários pontos de infarto no pulmão, ou seja, ele começa a matar o tecido pulmonar dele. Se esse quadro não puder ser revertido, né, com o uso de anticoagulantes ali no avião, esse indivíduo vai falecer. Se a pessoa for obesa, gente, melhora ou piora esse quadro? Piora. Piora, gente, por quê? Porque o esmagamento sobre essas veias vai ser ainda maior. Pensa que um obeso, o peso do corpo dele ainda é maior do que o peso de uma pessoa que está no peso ideal. Então, ele espreme essas veias com mais intensidade. E o retorno venoso fica ainda mais dificultado. O sedentário também passa por isso. E uma outra pessoa que tem fatores de coagulação em excesso é, por exemplo, uma mulher que faz uso de anticoncepcionais usando estrogênio sintético, o etinil estradiol. Então, tem mulheres que fazem uso de anticoncepcionais contendo apenas progestina, que a gente chama de mini pílula. Essa mini pílula não vai provocar aumento da coagulação sanguínea. Agora, as que fazem uso de anticoncepcionais contendo a progestina e o estrogênio sintético, essa mulher ela tem propensão a aumentar os seus fatores de coagulação. Os hormônios, né, a reposição hormonal faz isso. Tanto repor com testosterona quanto com estrogênio aumenta nossos fatores de coagulação. E tem gente que pode ter nascido assim. Ela tem uma questão genética. Geneticamente, ela é um produtor exagerado de fatores de coagulação. Nessas pessoas, gente, a trombose e a embolia podem ser ocorrências mais comuns. Eu quero ver se vocês entenderam também uma coisinha aqui, ó. Ó, se o trombo se formar numa artéria, gente, como a artéria aorta, para onde que vai? Para onde que vai o êmbolo? Se um trombo se forma aqui na aorta, ou ele se forma do lado esquerdo do coração, no átrio, no ventrículo ou na aorta e ele se solta. Para onde que vai o êmbolo? A aorta está levando sangue para onde, gente? Do lado esquerdo. Para onde, minha gente? Vamos, Amanda. O que chegou aí depois? Não, gente. A aorta tá levando o sangue, ó. A artéria é a aorta. Ela tá levando o sangue do lado esquerdo, ó. O sangue chega. O sangue vem do pulmão oxigenado, chega no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e é bombeado para a aorta. Se tiver um trombo aqui na aorta que eu tô falando, ele soltar um pedaço. Para onde que esse êmbolo vai ser levado? A aorta leva sangue para onde, gente?
A aorta leva sangue para o corpo todo, tá? Dá uma revisadinha aí no sistema circulatório. Ou seja, um trombo formado na aorta, se ele soltar um pedaço, um êmbolo, esse êmbolo vai ser levado para o corpo todo. Então, onde é que eu posso ter uma obstrução da circulação? Em qualquer órgão do corpo. Posso infartar o coração? Posso. A aorta leva sangue para o coração. Posso infartar um pedaço do meu cérebro? Posso. A aorta também leva sangue para o cérebro. Posso infartar meu rim, meu intestino, meu baço? Qualquer órgão do corpo. Posso ter um infarto no músculo? Posso também. Os músculos também recebem sangue da aorta. Eu quero que vocês entendam essa regrinha. O trombo se formou. Vou até por isso aqui, ó. Trombose e embolia, né? Se a trombose e embolia aqui, vamos lá. Se a trombose e embolia aconteceu nas veias, ela vai provocar TEP, tromboembolia. Seja melhor, peraí. Se o trombo, a origem dele é venosa, ele vai provocar TEP, tromboembolismo pulmonar. Se o trombo é arterial, ele vai provocar infarto em qualquer outro órgão do corpo, incluindo coração, incluindo pulmão. Opa, menos pulmão, né? Qualquer órgão do corpo menos pulmão. Se o êmbolo é venoso, a embolia é pulmonar. Se o êmbolo é arterial, o infarto é em qualquer órgão do corpo. Eu adoro quando vocês entendem isso, perdem aquele conceito de achar que só infarto só acontece no coração, a gente só infarta o coração, não é verdade. Pode infartar qualquer tecido, desde que ele tenha a circulação sanguínea. O seu filho, quando ele amarra o dedinho lá, ele está tentando infartar o próprio dedo. Se você tirar a linhazinha a tempo, ele não vai conseguir. Se demorar demais, o tecido, depois de isquêmico, ele passa a um tecido infartado, que as células morreram, né, necrosaram. Aí não tem, ele vai perder o dedo. Então, vamos lá. Esses fatores de coagulação aumentados podem aumentar as minhas chances de terem isso aqui. Mas vamos pensar que a Vanessa, por exemplo, não usa anticoncepcionais contendo estrogênio, não é sedentária, não é obesa, não tem geneticamente um excesso de fatores de coagulação. Pode acontecer isso aqui com ela durante um voo longo, ela decide conhecer a Austrália e fica ali sentada horas e horas. Pode acontecer com ela ou numa pessoa que não tem isso aqui, não tem chance disso acontecer, mesmo numa situação dessa de um voo prolongado. Pode acontecer. Pode acontecer com qualquer um, tá? Isso aqui, ó, só aumenta as suas chances de ter esse problema. Mas pode acontecer com qualquer um. Então, vamos lá. Tive o trombo, gerou uma embolia, obstruiu a minha circulação, meu tecido entrou em hipóxia ou anóxia, ficou isquêmico, né? Ah, vou pôr isso aqui também, né? Isso aqui de informação. Ficou isquêmico, e eu falei para vocês que a isquemia ela pode ser massiva, uma isquemia por anóxia, ausência completa de oxigênio, ou ela pode ser parcial, uma isquemia por hipóxia. Aqui o fluxo sanguíneo ainda existe, embora reduzido. Então vamos lá. Patrícia, para você que entrou agora, estamos falando de pessoas que coagulam excessivamente o sangue. Então são pessoas que têm um excesso de fatores de coagulação. Podem ser, e esse excesso pode ser por conta de fatores genéticos, ou eles também podem ser obesos, sedentários, usar medicamentos contendo estrogênio sintético, tudo isso aumenta a coagulabilidade do sangue.
Quem coagula demais o sangue tem mais chance de ter trombose e embolia. Os trombos nas veias vão provocar embolia no pulmão. Os trombos nas artérias vão provocar embolia e infarto em qualquer órgão do corpo. Né? Esses quadros de infarto, eles não são definitivos, né? Assim, eles não vai sempre terminar em infarto e morte do tecido. Primeiro, o tecido entra em isquemia. Ele dá sinais de que está faltando oxigênio para ele. Ou está faltando completamente num quadro de anóxia, ou está faltando parcialmente num quadro de hipóxia. Qual é o sinal, gente, que esse tecido isquêmico nos dá? De que forma esse tecido que está sendo privado de sangue nos avisa que tem algo errado, que está faltando oxigênio, que se a gente não fizer alguma coisa a respeito, ele vai infartar e vai morrer. Como é que a gente fica sabendo que está havendo uma isquemia? Ele fica roxo, professor, no caso, na ponta do dedo, né? Por causa da ponta do dedo, mas pensa que formou um trombo, Leidiane, na sua perna, ele se soltou, veio parar no seu pulmão. Você não consegue ver se o seu pulmão está ficando roxo. Como é que você sabe que ele está infartando? Ou ele vai infartar, morrer, e você não vai, quando você perceber, seu pulmão já foi. Qual o sinal que o tecido isquêmico nos dá do tipo, filhinho, corre, porque ou você desfaz esse êmbolo que está obstruindo a circulação, ou desfaz esse trombo, ou eu vou morrer e você vai morrer junto, se for um órgão vital. No caso, no pulmão, é falta de ar? Dá falta de ar? No pulmão vai haver falta de ar também. E se for, por exemplo, no coração? A pessoa sente dor, no caso? Perfeito, queria chegar nisso. Gente, um tecido privado de sangue, ele emite sinais muito intensos de dor. A dor é muito intensa. Uma dor empontada, uma dor enagulhada, uma dor que, no caso do coração, irradia para o braço. Então, essa dor muito intensa, muito violenta, pode ser um sinal de infarto. O tecido está te avisando de isquemia, desculpa. O tecido infartado não dói. Por que tecido infartado não dói? Só dói o que está em isquemia. Que quando ele está infartado é porque já morreu. Morreu, aí, né? Tecido infartado não dói não, porque já morreu. Então, assim, que bom que dói. Se não doesse, o seu filho ia ficar quietinho lá com a cordinha no dedo. A hora que você perceber, tarde demais. Eu tinha perdido o dedo. Mas ele amarra a cordinha e acha graça, o dedo vai mudando de cor, ele acha divertido. De repente dói, 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 e ele está correndo atrás de você. Enquanto está doendo, significa que o tecido está vivo, ele está emitindo sinais de que, olha, está faltando oxigênio, está faltando oxigênio, está faltando oxigênio. Essa dor é um sinal disso. Quando parar de doer, é porque morreu, infartou. Esse infarto é irreversível, né? Morte celular. O tecido vai necrosar. Se você não amputar esse dedo, ele vai apodrecer e vai cair. E vai gerar uma gangrena, vai infeccionar, você vai morrer por causa desse dedo preso ao seu corpo. Então, não. Morreu, tem que retirar. Nós estamos passando por uma doença agora, essa pandemia da Covid-19. Inicialmente nós pensávamos, ela é parecida com a gripe aviária, é mais uma gripe, um tipo de gripe que provoca síndrome respiratória aguda grave, a SARS, né? Ou seja, um vírus que entra, provoca uma infecção no pulmão, o pulmão se enche de fluidos por conta do processo inflamatório, a capacidade respiratória do indivíduo vai diminuindo, 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 até ele entrar em falência respiratória e morrer. Mas aí as pessoas começaram a notar que os pacientes de Covid, inclusive uma médica brasileira, só percebeu que os pacientes de Covid dela, eles estavam começando a reclamar de muita dor nas mãos. Ela foi olhar a mão do paciente, os dedos dele estavam azulados. Estava com 2 dedos azulados. E aí começaram a vir os relatos da literatura. Gente chegando no hospital, gritando de dor nos olhos. E a pessoa, mas e indo sendo tratados para outra coisa, pensando em glaucoma, pensando em outras doenças. O que começou-se a perceber? Que o vírus SARS-CoV-2, ele, além de provocar um processo infeccioso no pulmão,
no sistema circulatório, ele aumenta a coagulabilidade do sangue. Ao aumentar a coagulabilidade do sangue, ele começa a formar trombos pelo corpo e êmbolos, e ele vai obstruindo a circulação de vários órgãos. Então, a Covid-19, né, não vai te matar apenas pelo processo inflamatório no pulmão. Ele pode provocar um efeito de morte no paciente por conta de um trombo formado no sistema circulatório e esse trombo obstruir a circulação em algum ponto. Ele provoca... Gente, se os trombos do Covid param nos olhos, param nas mãos, ele forma trombos venosos ou arteriais? Arteriais? Arteriais. Então ele sai provocando infarto, infarto no intestino, infarto nos rins. Gente, infarto sempre significa morte? Infartei um tecido, vou morrer? Não. Por que não, se o infarto é morte? Depende do tecido. Primeiro, depende se o tecido é vital ou não. Infartei, um êmbolo parou na artéria que irriga o meu olho esquerdo. Vou morrer? Não. Não. Vou perder a visão do olho esquerdo. Posso perder até o olho esquerdo. Mas não vou morrer por conta disso. Nem cego vou ficar. Meu olho direito vai continuar funcionando. Ah, e se for num órgão vital, morre. Professor, depende. Se for no seu rim esquerdo, você vai morrer? Não, porque Não. você ainda vai ter o rim direito. Mas tem órgãos, gente, que eu só tenho um. Por isso que eles até são os infartos mais famosos. Se eu bloqueio a circulação de sangue no meu coração, eu posso ter uma parada cardíaca. Se eu bloqueio a circulação de sangue no meu cérebro, uma parte do meu cérebro morre. Por isso que esses dois trombos são muito perigosos. Posso ter um infarto no coração e ainda sobreviver? Posso, gente, desde que ele tenha acontecido numa pequena área. Ó. Eu quero que vocês entendam. O coração é um tecido grande. Aqui, pode ser essa. Pensa o seguinte, ó. Se um trombo vem na minha coronária e obstrui ela aqui, obstrui aqui a circulação, ó, essa coronária estava levando sangue para toda essa área do coração, praticamente todo o lado esquerdo. Se eu bloquear a circulação aqui e essa área esquerda infartar, esse coração aguenta, gente, o tranco de perder metade da sua estrutura? Ou ele para? Ele para, né? Mas pode acontecer, gente, do êmbolo descer, vem, para aqui. Aí o que vai infartar? Essa regiãozinha aqui, ó. O coração, você acha que é possível ele continuar batendo com essa região aqui infartada? Sim, professor, porque é bem pequena, né, a parte onde o êmbolo foi parar, né? Isso, a gente chama isso de microinfarto. O que vai acontecer com aquela região ali? Ah, professor, mas ali as células não morrem? Morrem. E aí o corpo vai ativar processos de cicatrização ou de regeneração. Vai tentar regenerar aquela área que morreu. Igual a pele da gente, quando a gente tem um impacto, mata um tanto de célula, abre fica uma região lesada. O nosso corpo vai e regenera, corrige aquele defeito. Então vai haver um processo de regeneração ali, ou de cicatrização nessa região que morreu. Não necessariamente, tá? O infarto ele tem que, para ele me matar, afetar um órgão vital e afetá-lo de uma forma extensa, massiva. No sistema nervoso, dificilmente ele vai me matar, mas como ele vai matar um infarto no cérebro, vai matar uma parte do tecido nervoso, eu vou perder as funções daquela parte. Então, afetou o meu lado esquerdo do cérebro, eu perco os movimentos do lado direito. Afetou meu lado direito, eu perco os movimentos do lado esquerdo. Inclusive, até uma forma de você saber se a pessoa está infartando ou não, né? Você pega ali seu avô,
você vai notar que ele começa a falar e ele está mexendo só um lado da boca. O outro lado da boca tá parado, assim, meio caído. Ou se você pedir para a pessoa, levanta os dois braços para mim, ela vai levantar um só. O outro vai ficar ela vai tentar e ele não vai responder. Sinal de que um lado do corpo dela já não está respondendo. É sinal de que ela está tendo uma isquemia seguida de um infarto. Entendida essa primeira ideia das consequências de um quadro de hipercoagulabilidade? É o que está acontecendo no mundo afora, né? Diante de um distúrbio de hipercoagulabilidade, em que meu paciente está formando trombos, ou pode formar trombos, eu tenho duas intervenções farmacêuticas a fazer, duas intervenções farmacoterapêuticas. Uma delas tem caráter preventivo e a outra tem caráter emergencial. O que diferencia nesse caso, gente, prevenção de emergência? Quem é o paciente que eu estou prevenindo? Quem é o paciente que eu estou tratando de forma emergencial em relação à formação do trombo? Professor, a preventiva é que você está reduzindo a chance da ocorrência de um trombo, né? O E a trombo não emergencial. formou ainda, certo? Ah, E a emergencial? Quando já está formado. Já formou. Então, por que a emergencial é emergencial? Porque já formou o trombo, o tecido já está em isquemia. Aqui, o que eu preciso fazer? Ou eu desfaço esse trombo, ou o meu tecido vai evoluir da isquemia para quem? Para o infarto. E o infarto é tarde demais. Né? O tecido já morreu. Então, eu tenho que evitar a ocorrência do infarto. A preventiva, não. Eu sei que aquele indivíduo ele tem maiores chances de chegar nesse quadro de trombose. Então, eu entro com uma farmacoterapêutica de prevenção. Esses medicamentos que eu vou dar, gente, eles devem estimular a coagulação sanguínea ou inibir a cascata de coagulação sanguínea nesse paciente? inibir? Responde de novo sem esse tom de pergunta. Não pode ter dúvida. Inibir. Inibir. Eu tenho que inibir a cascata de coagulação sanguínea. Então, minha vozinha está lá, obesa que só ela, o dia inteiro sentada numa cadeira de fio. Ela tem propensão a um quadro de trombose, que ela tem estase venosa, né? O sangue fica lento ali nas pernas. Eu chego, aperto a canela dela assim, ó, para fazer um teste, ou o pé, fica a marca dos meus dedos lá, cravada. Demora a voltar. Aquilo já está mostrando para mim que ela está com estase venosa. O retorno venoso está devagar. Pode acontecer de formar trombos, êmbolos, e esses êmbolos irem parar no pulmão dela, ela ter uma tromboembolia pulmonar e falecer. O cardiologista vai fazer o quê? Ele vai prescrever para ela usar diariamente um procoagulante ou um anticoagulante? Anticoagulante. Um anticoagulante. Um anticoagulante, mesmo que seja leve, e aí ele vai prescrever para ela tomar todos os dias à noite. Você chega lá, sua avó está tomando AS infantil. Falou, ai, vó, AS infantil? Ela passou da idade de tomar isso aqui. Não, o AS infantil, o ácido acetilsalicílico, numa dosagem baixa, são 100 miligramas, que é a dosagem do AS infantil, ele tem efeito antiplaquetário. Como é que eu formo o trombo mesmo, gente? Qual que é a dupla necessária para eu formar um trombo? Plaquetas mais fibrinas? Plaqueta mais fibrina. Eu preciso de plaqueta ativada e de fibrina. O que o AS não deixa acontecer? Ele não deixa as plaquetas se ativarem. Quero que vocês entendam, para eu evitar a formação de um trombo, eu posso mexer num ou no outro, ou nos dois. Não existe trombo só de fibrina, nem trombo só de plaqueta. Então, se eu parar a agregação de plaquetas, mesmo que eu forme fibrina, não vai ter trombo. Se eu parar a produção de fibrina, mesmo que eu ative plaquetas, não vai ter trombo. Então, o efeito para evitar a formação de trombos, eu posso ter um medicamento que é antiplaquetário. Ele bloqueia a agregação das plaquetas. É o que o AS faz na sua avó, por isso que ela toma todos os dias.
E eu tenho medicamento que impede a formação de fibrina. Esses que impedem a formação de fibrina eu chamo de anticoagulantes. Eles impedem a cascata de coagulação, porque a cascata de coagulação gera a produção de fibrina. Então, a preventiva ela tem o objetivo de reduzir as chances da ocorrência de trombose, interferindo no processo de coagulação do sangue, inibindo a coagulação do sangue, ou como efeito anticoagulante. O anticoagulante está impedindo o quê? A formação de fibrina. E ou antiplaquetário. O antiplaquetário está impedindo o quê? A formação de plaqueta. Quando você recebe um diagnóstico de COVID e começa a apresentar sintomas, o COVID, nós acabamos de falar, ele envolve um quadro de hipercoagulabilidade, certo? Com maior tendência de formar trombo. O que é o certo? Eu esperar acontecer trombo. Ó, a Vanessa pegou COVID e aí está se agravando. Eu vou esperar ela ter um trombo para eu entrar com medidas emergenciais, ou eu vou entrar com uma terapia anticoagulante preventiva com ela. O que vocês acham que tem sido feito? Falar, professor, não vou fazer a preventiva, não, porque eu não sei se ela vai ter. Preventiva? Pode pensar assim, né? Não vou fazer a preventiva, não, porque eu não sei se ela vai ter trombo. Não é todo mundo que tem COVID que tem trombose. Realmente não é. Mas, gente, você vai esperar formar um trombo? Um trombo é uma emergência muito grande. Depois que ele formar e o infarto começar a acontecer, é tarde demais. Talvez você não consiga reverter. Então, vocês vão ver Melhor que já tomar um AS infantil. as pessoas que estão com Covid, normalmente elas estão. Se você já está num ambiente hospitalar, eles vão fazer em você um anticoagulante mais poderoso, que é a heparina. Ela bloqueia a produção de fibrina. Vocês vão aprender isso na próxima aula. É o mecanismo de ação da heparina. Então, as pessoas que estão internadas estão tomando heparina. Mas tem muita gente que está fazendo uso de anticoagulantes em casa, de forma preventiva. Quem está em casa, internado, anticoagulante. Então, eles estão tomando um antiplaquetário, pode ser o AS infantil, pode ser o clopidogrel, a ticlopidina, são alguns antiplaquetários. E se eu estiver internado, eu estou tomando a heparina, que também é um anticoagulante. Por quê? Para prevenir a ocorrência de trombos. Mas, enfim, minha estratégia preventiva não foi feita, ou ela falhou e eu tive o trombo. O trombo se formou e parou em algum tecido. E aí eu chego, a família chama o SAMU, ou eu chego no hospital naquele desespero, porque a isquemia dói muito. Então eu vou chegar gritando de dor nos olhos, dor na barriga, dor no peito, irradiando para o braço. Dependendo do ponto da dor, onde ela está sendo relatada, ou já chego com uma parte do corpo perdendo os movimentos, ou já sem movimentos. Dependendo do quadro, a equipe de saúde já sabe. Isso aí é infarto e no lugar tal. Porque a dor, o sinal clínico já te dá uma noção de onde é que está infartando. O rim é uma dor intensa nas costas, o coração é uma dor que irradia para o braço. O sistema nervoso central não dói porque não é inervado, mas há uma perda de movimentos, que vai indicar a ocorrência de um infarto, ou uma fala descoordenada já uma dificuldade, né, de raciocinar. Nesse emergencial, gente, ele é emergencial por quê? Porque a minha opção é, o trombo foi formado. O que eu tenho que fazer agora? Gente, o trombo foi formado. Quais são as minhas opções agora? O trombo foi formado, foi lá na minha circulação e bloqueou a circulação. E agora, José? Desobstruir. Eu preciso desfazer esse trombo, né? Óbvio, se ele está lá formado, parando a minha circulação sanguínea, né? Deixa eu pegar aqui um desenho de novo.
Ó, eu tenho um trombo aqui formado, parando a circulação sanguínea no meu pulmão. Preciso desfazê-lo. Ou essa área do meu pulmão vai infartar. Vou perder meu pulmão direito. Então, não, eu preciso desfazer esse trombo. Os medicamentos que desfazem o trombo existem e se chamam medicamentos com efeito trombolítico. E se vocês se lembram, lise em biologia significa quebra, rompimento. Então, trombolítico é um medicamento que tem efeito de quebrar, romper, desfazer trombos. Vocês vão conhecer alguns medicamentos trombolíticos. Pouquíssimo conhecidos de vocês, porque são medicamentos de uso restrito a hospitais. Então, ninguém usa um trombolítico em casa. Gente, mas concorda que se esse trombo se formou, é porque a minha coagulabilidade está aumentada, não está? Não tem chance de eu formar mais trombos ainda, ou de eu aumentar esse trombo que já se formou, da minha cascata de coagulação continuar ativada? Então eu posso não só desfazer o trombo formado, usando medicamentos com efeito trombolítico, como continuar usando o anticoagulante antiplaquetário. A gente não entende isso daqui. Falar, professor, mas anticoagulante antiplaquetário era para não formar o trombo. Aqui já formou, para que eu vou usar anticoagulante antiplaquetário? Porque esse trombo, gente, posso formar outros, já que um se formou, eu posso estar formando outro, ou esse que se formou pode estar aumentando de tamanho. Então eu vou usar anticoagulante antiplaquetário para evitar que ele cresça, esse que se formou, ou para evitar que novos trombos surjam. Então, nesse quadro emergencial, eu já entro com anticoagulante antiplaquetário. Entendido? Na nossa próxima aula, a gente vai conhecer quem são, né, esses anticoagulantes, antiplaquetários, trombolíticos e o mecanismo de ação deles. Lembra, gente, que vai estar sempre, se a terapia é para evitar a coagulação, toda essa turma aqui precisa, de alguma forma, inibir fibrina ou inibir plaquetas. Tá? Ao fazer isso, eles impedem a formação de trombos e, com isso, tratam quadros de trombose e embolia antes que elas gerem o temido infarto. Entendido? Dependendo, gente, do tamanho do meu trombo, eu não consigo desfazê-lo com medicamentos, tá bom? Não dá para desfazer com, com, com medicamentos. Por quê? Porque o trombo é muito macio. Então é muito comum que às vezes o indivíduo rompa um ateroma, uma placa de gordura na parede das coronárias, no coração. Quando ele rompe, aquilo ali gera um processo, aquela gordura, aquele tecido necrosado, travasa para dentro do vaso e há uma coagulação massiva dentro da coronária, ela se fecha. Não vai adiantar, viu, usar trombolítico e anticoagulante. Eles não vão conseguir desfazer esse trombo sozinhos, porque é um trombo muito grande. O que eu faço nesses casos? Tem como salvar esse paciente, já que a medicação não desfaz o trombo e o trombo bloqueou toda a circulação no coração dele? Você vai fazer uma cirurgia chamada angioplastia com stent. Ó, essa é a angioplastia com stent. Seu vaso sanguíneo, a parede dele estava cheia de placa de gordura, ele se fecha, coagula. Você vem com um catéter, desfaz o trombo que estava aqui, aspira ele, e aí você infla um balão. Quando você infla esse balão, você vai armar uma estrutura metálica, que chama de stent, que se parece com aqueles braceletes que a mulher usa, sabe? Que fica fechadinho, elas abrem, coloca no braço. E depois você desinfla o balão, puxa o catéter de volta e o stent fica aqui armado, mantendo o seu vaso aberto. Então essa é a única opção quando eu tenho um processo massivo, ó, de coagulação. Fechou a parede do meu vaso, eu venho, passo o catéter, inflo, abro o stent, desinflo o balão, puxo e o stent, a estrutura metálica, fica lá.
segurando a minha veia, a minha artéria aqui no caso, né? Então esse é uma angioplastia com stent, um procedimento bem caro, né? Mas que salva esse paciente que fez uma trombose violenta aqui, uma trombose massiva. Certo? Por isso que tem que ter plano de saúde, né, gente? Um procedimento desse não vai sair por menos de 30, 40 mil reais. Então, por isso tem que ter plano. Precisou de uma angioplastia com stent, precisa ter bastante grana, ou ter a sorte de conseguir uma vaga num hospital público. É por isso, gente, que tem tanta. A gente só está contando os mortos pela Covid-19, tá? Mas é um equívoco. A Covid-19 não está matando só pacientes que ela comete, não. Ela está matando esse povo aqui também, ó. Se você chega no hospital, você precisa de uma UTI. Cadê essa UTI? Não tem. Então tem gente morrendo infartada, tem gente morrendo porque sofreu um acidente grave, precisa de UTI. Cadê a UTI? Não tem. O paciente tá, cara motoqueiro, tá aí correndo para fazer as entregas, ele sofre um acidente, politraumatismo, chega no hospital, cadê a UTI? Não tem UTI. Então, os números de mortes da Covid são bem maiores do que essa contagem já absurda que nós temos, né? Perto de 300 mil mortes. Uma catástrofe, né? Algo nunca vivido pelo Brasil, especialmente. É um país que não se envolve em guerra, nem tem terrorismo e nem acidentes da natureza, né? Tsunamis, furacões, essas coisas. Então, no Brasil, isso é uma coisa única, 300 mil mortos, é um absurdo. Mas essa contagem é só da Covid. A gente nem está contabilizando todos esses que estão morrendo sem atendimento, porque a Covid colapsou o SUS, então não tem atendimento para esse tipo de problema. Professor, no lugar que já teve trombose, é mais propício a ter na região? Danilo, se a pessoa tem um ateroma, figura de ateroma tão péssimo. Peraí. Ó, se a pessoa tem esse quadro aqui, ó, um ateroma, um acúmulo de gordura dentro do vaso, esse é um ponto mais propício de ocorrer trombose. Ela pode acontecer uma vez, e ela pode acontecer outras vezes nesse local. Ela vai acontecer uma vez, você corre lá, faz cateterismo. Acontece de novo, você corre lá, faz cateterismo. Então, olha só como fica a parede da artéria. Cheia de gordura aqui, ó. Esse ponto é um ponto propensão a esse paciente ter vários trombos sendo formados aqui. Sempre que essa parede do vaso se romper e essa gordura necrosada extravasar para dentro do vaso, vai ter um trombo massivo aqui, ó, vai bloquear esse vaso. Essa veia aqui, essa artéria, desculpa, não tem salvação para ela. Já foi. Então, o único jeito é eu vir fazer uma cirurgia em que eu corto a artéria aqui, corto aqui, tiro essa parte podre, cheia de gordura acumulada na parede, pego uma artéria da perna, um pedacinho dela, e insiro aqui, faço um remendo, literalmente. Essa cirurgia se chama pontes de safena, porque a artéria que é tirada da perna é a artéria safena. Então, quando você coloca ela aqui no coração, é como se eu estivesse fazendo uma ponte, ligando essa parte do vaso com essa, usando a artéria safena, porque esse pedaço aqui você tirou, porque ela não estava mais funcional. Estou falando, Patrícia, se infartar mais de uma vez no mesmo local, pode. Tem caso, gente, que eu coloco o stent, que é aquele que eu mostrei para vocês, e o stent fecha. A parede está tão lesionada, tão destruída, a parede do vaso, ela está pressionando, ela está colapsando, né? Ela está pressionando o stent. Ela pode fechar o stent e bloquear a circulação sanguínea de novo. Por isso, em alguns pacientes, os médicos vão falar, não, isso aqui não adianta cateterismo. Não adianta eu querer manter essa artéria funcional, ela já está completamente danificada. Esse paciente ele tem que fazer uma ponte safena, uma cirurgia bem mais complexa, né? Aí realmente vai ter que tirar um pedaço da artéria da perna
e tirar essa artéria que está toda comprometida do coração, coloca da perna e faz uma ponte safena. Posso fazer várias, inclusive, né? Tem gente que tem várias artérias do coração comprometidas. E aí ele faz várias pontes de safena. Certinho? Professor, e no caso, quando a pessoa não tem mais a safena? Eu não sei se tem uma outra artéria que pode ser usada. Mas eu acho que não. Eu acho que se não tiver safena, é morte mesmo. Mas talvez tenha. Pode até pesquisar se tem outras artérias que possam ser utilizadas além da safena. Mas é um quadro difícil, viu, Lidiane? Porque você tem safena nas duas pernas. Então você chegar a ponto de precisar das duas safenas é too much. Possível, né? Mas, assim, tem que ser uma pessoa que praticamente você vai trocar a circulação do coração inteiro. Eu nem sei se isso é... Tem gente que tem, né? Duas, três safenas. Mas como ela tem nas duas pernas, eu acho difícil ter esse quadro de faltar artéria para você colocar. E se pode usar outra, eu não tenho certeza. Eu sempre ouvi falar apenas da safena, mas certamente deve poder usar outra. Se pode a safena, deve poder outra. Hum. Vamos falar agora de um cara que tem o problema oposto. E é aqui que está a dificuldade da farmacologia aplicada. A grande maioria dos conteúdos da farmacologia aplicada, vocês vão ter que pensar o paciente em dois extremos. Tem o paciente normal, aqui no caso o cara que coagula normalmente, e tem os extremos. O que coagula para mais, o que coagula para menos. A gente vai repetir isso na farmacologia aplicada várias vezes. Por exemplo, lá no indivíduo com a tireoide, tem um indivíduo que tem a tireoide normal, tem que tem hipertireoidismo, produz demais o hormônio da tireoide, é um problema, tratado de um determinado jeito. E tem um indivíduo que não produz quase nada de hormônio da tireoide ou nada, que é o hipotireoideu. Problema oposto, tratado de um jeito completamente diferente. Então aqui, por isso que eu gasto esse tempo com vocês, explicando esses dois extremos. Porque se eles não estiverem claros na cabeça de vocês, vocês não entendem a intervenção farmacoterapêutica, que é o que vocês precisam entender. Aqui agora nós vamos falar de um cara que está no outro espectro do problema. Ele coagula de menos. Ele tem baixos níveis de fatores de coagulação. Ele produz muita fibrina e agrega a plaqueta intensamente ou pouco? Ele produz, ele produz muito, professor? Não, pouco, no caso? Pouca fibrina e pouca plaqueta. Porque para formar trombo ele precisa de fibrina e plaqueta. Então, agora o problema dele é pouca fibrina, pouca plaqueta. E aí, ou pouca fibrina ou pouca plaqueta. Por alguns motivos, ele não produz fibrina adequadamente, não coagula direito, ou as plaquetas dele não agregam ou estão em pequena quantidade. Olha como os vírus são os bichinhos terríveis. Nós temos um outro vírus que também provoca uma doença sem tratamento, como a Covid-19, mas em oposição à Covid-19, a Covid-19 a gente acabou de falar que ela provoca o quê? Hipercoagulabilidade ou pouca coagulabilidade? Hiper. Covid coagula, né? Forma trombos. Mas nós temos uma outra doença viral, transmitida por um inseto. Quando esse inseto inocula na gente esse vírus, ele faz com que a gente reduza o nosso número de plaquetas. Ele provoca uma discrasia sanguínea, né? Uma alteração da quantidade dos constituintes do sangue. Ele diminui plaquetas. À medida que a doença vai avançando, que a infecção provocada por ele vai progredindo, suas plaquetas vão caindo. Cada exame que você faz está com menos plaqueta, menos plaqueta, menos plaqueta. Essa doença, gente, a dengue, ela vai provocar hipercoagulabilidade ou ela vai gerar hemorragia? Está diminuindo suas plaquetas. Hemorragia? Por isso que a complicação da dengue é uma complicação de caráter hemorrágico, oposta à da Covid. A Covid, a complicação dela é de caráter trombótico, né? Ela provoca coagulação. A dengue, ao diminuir suas plaquetas, ela provoca
E, ó, excesso de trombo. Já aqui, tá faltando trombo, né? Então aqui eu vou ter hemorragias, porque os trombos estão diminuindo. Estou com pouca plaqueta, como no caso da dengue, ou estou com pouca fibrina, como é o caso do hemofílico. O hemofílico ele tem um distúrbio, falta fator de coagulação para ele. Falta especificamente o fator 8, principalmente. Ele não consegue fazer a cascata de coagulação inteira, então ele não gera fibrina. Sem fibrina, sem trombo. Na dengue, a gente diminui a plaqueta. Sem plaqueta, sem trombo, porque trombo é fibrina mais plaqueta. Algumas doenças neoplásicas ou de caráter hemorrágico, como a dengue, deficiências nutricionais podem levar a quadros hemorrágicos. Por quê? Para eu produzir fatores de coagulação, eu preciso de vitamina K. E vitamina K, se eu não tiver ela em quantidade adequada, eu não produzo fator de coagulação. E aí, sem fator de coagulação, sem fibrina. Sem fibrina, sem trombo. Doença hepática, professor, o que que o fígado tem a ver com coagulação de sangue? Gente, o fígado produz os fatores de coagulação. Então, um alcoólatra, ele já destruiu o tecido hepático dele. Uma boa parte do fígado dele foi trocado por tecido cicatricial, ele já não coagula normalmente. Por quê? Porque o fígado dele não produz a quantidade adequada de fatores de coagulação. Como falta fator de coagulação para ele, ele não gera fibrina, sem fibrina não gera trombo. Qual é o problema de todos esses pacientes aqui, gente? Do hemofílico, da pessoa que tem uma doença de caráter hemorrágico, como a dengue, de uma pessoa que tem um alcoólatra que danificou o seu fígado, uma pessoa que não come folhas verdes, que são fontes de vitamina K. Essas pessoas, elas podem ter baixos níveis de fatores de coagulação ou poucas plaquetas. Com isso, elas não vão formar trombo adequadamente. Como é que vai ficar o tempo de sangramento delas quando elas se machucam? Elas vão sangrar por mais tempo que o normal ou por menos tempo que o normal? Mais tempo. Muito mais tempo. Elas aumentam o tempo, né, de sangramento, elas vão ter hemorragias mais graves. E elas podem também ter quadros de anemia. Ó, uma mulher que está nesse grupo aqui, como é que é a menstruação dela, gente? É Normal, muito, 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 pouco, ou muito ela vai aumentado. menstruar um volume de sangue muito maior do que o esperado? muito maior do que eu esperado. Muito maior. Ela pode até ter uma anemia depois da menstruação. Ah, ela pode morrer depois da menstruação? Pode. Muitas meninas hemofílicas morriam no passado. Na primeira menstruação, menstruava e o sangramento não parava. Por quê? Porque eram hemofílicas. Se chegassem, né, à adolescência. Porque a hemofilia, qualquer lesão mais grave que você tinha no passado, você sangrava até morrer. A gente não tinha tratamento, né? O tratamento da hemofilia é mais recente. Então, as hemorragias e as anemias também me matam. Fala, nossa, professor, mas que inferno. Coagular demais mata, por causa dos trombos e do infarto. Coagular de menos também mata, porque eu perco sangue demais, vou ter um choque hipovolêmico, que é um choque provocado pelo pouco volume de sangue, porque eu perdi muito sangue. E esse choque hipovolêmico vai parar meu coração, vou ter uma parada cardíaca. Né? Então, a queda violenta da pressão, porque perdi muito sangue, em seguida de parada cardíaca. Esse é o choque hipovolêmico, que vai levar à morte, por pouco volume de sangue. O que eu tenho que fazer nesse paciente aqui, gente? A minha intervenção farmacológica tem qual objetivo? O que eu quero fazer agora? Interromper, professor, a hemorragia? Interromper a hemorragia. Eu interrompo a hemorragia estimulando qual processo? Aumentando as fibrinas?
Aumentando a coagulação do sangue. Para aumentar a coagulação do sangue, eu tenho que aumentar quem? Plaquetas. Só plaqueta? Mais fibrina. E fibrina. Então, depende do meu problema. O hemofílico, ele está sangrando sem parar porque ele não produz fibrina. O que eu tenho que resolver no hemofílico? Tem que dar um jeito dele voltar a produzir fibrina, para ele produzir os trombos e parar de sangrar. Na dengue, qual que é o problema da dengue? Fibrina ou plaqueta? Plaquetas. Plaqueta. O que eu vou fazer na dengue? Eu vou aumentar a quantidade de plaquetas. Esse indivíduo vai ficar lá internado e ele vai tomar, né, eu vou injetar no sangue dele um concentrado de plaquetas. As plaquetas dele estão lá embaixo, eu vou subi-las. Vou injetar plaqueta nele. Ah, esse aqui não produz fibrina, o hemofílico? Opa, vamos dar fibrina para ele. Ah, esse aqui está com distúrbio de coagulação porque ele está com uma deficiência nutricional. Vamos dar um suplemento de vitamina K para ele. Está faltando vitamina K? Então tome vitamina K para produzir fator de coagulação. Alguns problemas são menos reversíveis com medicamentos, né? Por exemplo, falta fator de coagulação porque ele já destruiu o fígado dele, está em falência hepática. Aí já não tem muito mais o que eu fazer. Ele não produz fatores de coagulação. Esse indivíduo que está em insuficiência hepática, ele vai ter que lidar com as consequências de ter devastado um órgão vital. Não tem muito para onde ocorrer aqui, não. Mas em algumas doenças eu consigo interferir. A hemofilia já não é mais uma doença fatal como foi no passado. Hoje, o fator de coagulação que falta para o hemofílico, tem como eu dar para ele. Existe ele já como medicamento. Então, eu dou para ele o fator de coagulação que faltava para o hemofílico e ele volta a produzir fibrina normalmente. A dengue também, meu número de plaquetas está caindo muito, eu vou lá e tomo um concentrado de plaquetas, elas voltam ao normal. E com isso eu controlo a dengue hemorrágica. Nem sempre, né? Mas já melhorou demais, já é um tratamento para evitar que a dengue hemorrágica leve o paciente à morte. Eu acho que a maioria de vocês tem o seguinte pensamento: eu só sangro quando eu me machuco. Mas não é bem assim, gente. Os nossos pequenos vasos são muito frágeis. Eles se rompem o tempo todo. E a nossa cascata de coagulação sanguínea já coagula de imediato ali, forma o trombo, e o sangramento para, a gente nem percebe. Esses indivíduos aqui, eles começam a sangrar pelo corpo todo. Tá? Vai escovar os dentes de manhã, e o ato da escovação vai rompendo os vasos sanguíneos e ele simplesmente começa a sangrar pela gengiva inteira. Por quê? Porque a gente, quando tá escovando os dentes, faz isso também, faz, mas rapidamente o nosso sistema de coagulação gera trombos e para o sangramento. Nessa pessoa aqui, não. Ele vai ficar sangrando pelas gengivas. Inclusive, esse sangramento gengival é um alerta, né, para a dengue hemorrágica. Começou a minar sangue das suas gengivas, é sinal de que a sua coagulação já foi para o espaço. Os plaquetas já devem estar lá embaixo. Pode só fazer exame para você confirmar. Mas já vai estar bem abaixo do esperado. Você não está mais formando trombo. A intervenção farmacêutica agora, a gente é o oposto, então, da outra, né? Na outra, a gente queria parar a coagulação. Aqui a gente quer parar ou estimular? O nosso objetivo agora é aumentar, estimular a coagulação do sangue. O nosso efeito farmacológico agora é pró-coagulante. Eita, professor, é o oposto do outro. Aqui a gente queria efeito anticoagulante, antiplaquetário. Agora a gente quer efeito, nesse paciente aqui, pró-coagulante. A gente quer que ele coagule para parar a hemorragia. Professor, se eu tomar esses medicamentos aqui demais, pró-coagulantes, eu posso cair nesse quadro aqui de trombose? E se eu tomar esses aqui demais, os anticoagulantes, antiplaquetários, eu bloquear muito as minhas plaquetas e a minha fibrina, eu posso cair nesse quadro aqui de hemorragia? Sim ou não? Pode? Gente, essa farmacologia que vocês vão aprender é o que eu chamo de uma farmacoterapia de cobertor curto. O que é cobertor curto? Um cobertor curto, você tampa a sua cabeça, o que acontece?
Puxa de um lado, solta do outro, sobra do outro. Puxa sua cabeça e você destampa seus pés, né? Cobre seus pés, você descobre sua cabeça. É isso que acontece na terapia que interfere na coagulação sanguínea. Se eu exagero num anticoagulante, heparina demais, ou se eu exagero num antiplaquetário, AS, clopidogrel demais, eu posso começar a ter um quadro de hemorragia. Por quê? Porque eu tomei anticoagulante demais, gera hemorragia. Ou eu posso ter um quadro em que eu tomo procoagulante demais. E aí eu vou começar a coagular em excesso. Coagular em excesso vai gerar o que em mim? Trombose. Trombose. Então, essa é a grande dificuldade de fazer a terapia anti- e pró-coagulante. Se eu anticoagular demais, posso ter hemorragia. Se eu pró-coagular demais, eu posso ter trombo. Então, eu reverto o meu problema gerando o problema oposto. Durante muito tempo, vou contar uma historinha para vocês. Durante muito tempo, a gente matava rato com anticoagulante. Como assim, professor? Os venenos para matar rato, inclusive até hoje, são venenos anticoagulantes. Gente, como que um anticoagulante mata um rato? Vai Provocando hemorragia. Quando ele tomar uma overdose dessa substância anticoagulante, ele vai parar de produzir fibrina, o ratinho. Se ele parar de produzir fibrina, ele não vai formar o quê? Trombo. Ah, professor, isso é só um efeito anticoagulante. Numa dose menor seria só um efeito anticoagulante. Mas numa dose massiva, a gente vai bloquear completamente a ativação, a formação de trombos. E aí ele vai morrer de hemorragia. Aí o que aconteceu no passado? Um soldado norte-americano, depressivo, né, voltando daquelas guerras deles lá todas, ele tomou uma overdose de veneno de rato. Qual era o efeito farmacológico do veneno? Anticoagulante. O que aconteceu com esse soldado, gente? Ele teve trombose ou hemorragia? Hemorragia? Não, responde de novo sem esse tom de pergunta. Teve hemorragia. Teve hemorragia. Porque ele tomou um anticoagulante em excesso. Ele tentou morrer igual o rato morre, né? Uma grande quantidade de anticoagulante, ele bloqueou de forma tão intensa a formação de trombos, parou de formar trombo, e ele começou a sangrar para todos os lados. Qual foi a boa notícia? A boa notícia é que esse soldado sobreviveu. Tomou esse veneno de rato e sobreviveu. O que os médicos pensaram? Ai, gente, esse veneno de rato, ele tem efeito anticoagulante, só que ele não é tão tóxico. Porque se fosse, o que teria acontecido com o soldado? Teria morrido. Teria morrido. Mas ele teve um quadro de hemorragia, mas não morreu. Então, o que os médicos pensaram? Para a gente transformar esse veneno num medicamento anticoagulante, o que a gente tem que ajustar? A quantidade? A dose. Se ele tomar esse veneno de rato numa dose terapêutica, ele vai ter efeito apenas anticoagulante. Só não pode tomar ele em grande quantidade, porque em grande quantidade ele vai provocar hemorragias. E aí foram fazer estudos clínicos para esse medicamento e descobriram um anticoagulante chamado varfarina. Já ouviram falar? Não. Varfarina é um ex-veneno de rato. Eu vou terminar só falando da varfarina, o que ela faz. Para explicar o mecanismo da varfarina, vamos lá. Para a gente produzir fibrina, ó, aqui no nosso desenho, fibrina, que é essa proteína aqui, fibrosa, parecendo uma corda, e ela amarra um conjunto de plaquetas. Que estrutura que é essa daqui, gente?
Fibrina enovelada com plaquetas. Um trombo, Que é um professor? trombo. O que ele está bloqueando aqui? O que ele está impedindo? A corrente sanguínea. Não, ele está bloqueando a saída de sangue do vaso. Tá vendo? Ó, que o vaso está aqui, ó. O fluxo sanguíneo está acontecendo aqui. Só que o vaso se rompeu nesse ponto, ó. Aqui estava acontecendo o quê? Antes de formar o trombo. O sangue que estava dentro do vaso estava saindo. Como é que chama esse processo, gente? Como que chama, gente, quando seu vaso se rompe e o sangue começa a extravasar para fora? Hemorragia. Hemorragia. O que que parou essa hemorragia aqui, então? O que que está obstruindo a saída do sangue nesse ponto, gente? Os trombos. O trombo, que é formado de quê? De plaquetas mais fibrina. Mais fibrina. Vou perguntar isso 1 milhão de vezes. Fibrina mais plaquetas. A fibrina, gente, ela é produzida pela cascata de coagulação. Então, eu tenho vários fatores de coagulação. Fator 10, fator 8, fator 2, fibrinogênio, até formar fibrina. Então, toda a cascata de coagulação acontece para eu formar fibrina. Eu preciso dos fatores de coagulação no sangue, para eles ativarem uns aos outros. Os fatores de coagulação, eles se ativam em cascata, por isso que chama cascata de coagulação. Porque um vai ativando o outro, até chegar em fibrina, até produzir fibrina. E as plaquetas se ativam também, fibrina junto com plaqueta, forma o trombo, estanca o sangramento. O trombo é literalmente um remendo, né, na parede do vaso que se rompeu. Quem produz os fatores de coagulação? Quem faz a síntese de fatores de coagulação? Qual órgão? Fígado. Fígado. E ele vai precisar de qual substância para produzir fatores de coagulação? Vitamina K. Vitamina K. Só que a vitamina K especificamente em qual estado? Reduzida. Vitamina K reduzida. O que vai acontecer? Você, todos os dias, na sua casa, faz uma saladinha, couve, folhas verdes em geral, espinafre, rúcula. Esses alimentos, essas folhas verdes, são ricas em vitamina K. Quando a vitamina K chegar no seu intestino fino, no jejum e no ilho, ela vai ser absorvida, cair na sua corrente sanguínea. Quem é que vai captar essa vitamina K? O fígado. Uma vez no fígado, a célula hepática, o hepatócito, vai pegar essa vitamina K e vai reduzi-la para a vitamina K reduzida. Como é que o fígado faz isso? Porque ele tem uma enzima chamada enzima redutase de vitamina K. Essa enzima hepática, o nome dela já fala, né? Enzima redutase de vitamina K. Que diabos essa enzima faz? Ela reduz a vitamina K. Processo de oxirredução. Ela tira da vitamina K, ela acrescenta elétrons, né, para a vitamina K. Então a vitamina K fica na forma reduzida. Na oxirredução, quem recebe elétrons reduz. Quem doa elétrons oxida. Então essa vitamina K ela ganhou elétrons, ela ficou reduzida. O fígado precisa dela nesse estado, vitamina K reduzida, para ele produzir fatores de coagulação. E com os fatores de coagulação eu consigo produzir quem? Fibrina. E com fibrina eu gero o quê? Fibrina eu vou gerar o quê, gente? Junto com plaqueta? Trombo, professor. Trombo. E trombo vai parar qual processo? Ou hemorragia. Hemorragia. As hemorragias. O que aconteceu com esse cara que tomou veneno de rato? O que acontece com o ratinho quando ele toma veneno de rato? A varfarina. A varfarina, gente, é um bloqueador da redutase de vitamina K. A varfarina inibe. A varfarina inibe a vitamina K. A redutase de vitamina K. Então, o que vai acontecer? O indivíduo
absorve a vitamina K, ela vem para o fígado, mas ela vai ser reduzida quando eu estou tomando varfarina? Não. Não, porque a enzima que faz isso está inibida pela varfarina. A varfarina se liga na redutase de vitamina K e não deixa a vitamina K ser reduzida. Sem vitamina K reduzida, o que vai acontecer com o meu fígado? O que ele vai parar de produzir? Os fatores. Fatores de coagulação. Sem os fatores de coagulação, eu vou aumentar ou diminuir minha produção de fibrina? Diminuir. E trombos, consigo formar normalmente sem fibrina? Não. O que vai acontecer com esse indivíduo, gente? Vai morrer de hemorragia. Vai ter hemorragia. É por isso que o ratinho morre. Ele vai lá e come o queijo cheio de varfarina, ele toma uma superdose de varfarina. Aí ele inibe a redutase de vitamina K, para de produzir fatores de coagulação, e aí, na hora que ele estiver lá na toca dele, ele começa a sangrar. Se você achar ele pela sua casa, você vai reparar que esse ratinho, quando você pega ele morto, ele tem umas lágrimas vermelhas, tem sangue saindo das orelhas, ou seja, ele sangrou por tudo quanto é lado. Se você olhar nas patinhas, está tudo vermelho também. Ou seja, ele saiu sangrando pelas unhas, pelas orelhas, pelos olhos, ele morreu num processo hemorrágico massivo. Ah, professor, que então a varfarina morre num processo hemorrágico massivo? Morre se tomar uma overdose dela. Mas você viu que o soldado americano tomou e não morreu? Por isso que eles perceberam, para aí, esse veneno, se eu ajustar a dose dele, ele não vai provocar hemorragia, ele só vai diminuir a produção de fibrina. E eu quero diminuir essa produção de fibrina em qual paciente? Nesse aqui, ó, que coagula demais. Por isso vocês aprenderam o primeiro anticoagulante. Varfarina, um inibidor da redutase de vitamina K. Ele impede a síntese de fatores de coagulação. Com isso, a quantidade de fibrina fica diminuída, a formação de trombos reduz, e com isso eu diminuo a coagulabilidade. Num quadro de Covid-19, em que essa coagulabilidade pode estar aumentada, exagerada, é interessante eu reduzir a quantidade de fibrina no meu paciente? É, não é? Então, varfarina ajuda ou atrapalha na Covid-19? Ajuda. Ajuda, né? Ela vai evitar a formação excessiva desses trombos. Talvez na falta de heparina, posso usar a varfarina. É um outro anticoagulante, um mecanismo diferente, mas que também diminui a ativação de fibrina. Então, tá ajustando a dose dela, eu consigo diminuir a produção de fibrina. Mas eu posso cessar, gente, parar a produção de fibrina completamente no corpo? Não. Não, senão eu vou ter um massivo processo hemorrágico, vou morrer igual o ratinho. Então, não, eu não quero parar a produção de fibrina. Não entendam que varfarina para a produção de fibrina, ela reduz. E ao reduzir a produção de fibrina, diminui as chances de eu formar trombos. Então, numa doença de trombose, onde a formação de trombos está aumentada, varfarina me ajuda, porque diminui a produção desses trombos. Certinho?